Senhora Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A primeira questão que queria colocar tinha a ver até com uma referência que o Sr. Ministro fez na sua intervenção, confirmando e reconhecendo que há subfinanciamento no Serviço Nacional de Saúde. Esta é uma questão que o PCP há muito tem vindo a denunciar e há muito tem vindo a alertar sobre a suborçamentação que tem sido sentida nos serviços de saúde. Agora, o reforço de 200 milhões de euros que está no orçamento retificativo para a área da saúde, Sr. Ministro, fica muito aquém daquilo que são as necessidades, porque estes 2 milhões de euros não dá sequer para cobrir aquilo que é o corte que está previsto em termos dos hospitais públicos, que é de mais de 200 milhões de euros. Ou seja, o subfinanciamento que o Sr. Ministro reconheceu vai continuar a existir ao nível no Serviço Nacional de Saúde. E esta era a questão que lhe queria colocar. Reconhecendo que há esse subfinanciamento, o Sr. Ministro há de atender que os 200 milhões de euros não resolve e como é que o Sr. Ministro pretende resolver e dotar efetivamente aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde dos meios financeiros e não só, mas dos meios financeiros adequados para o seu funcionamento. Segunda questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro, tinha a ver com a carta hospitalar. O Sr. Ministro está recordado que na última reunião aqui na Comissão de Saúde o PCP colocou um conjunto de preocupações quanto à reorganização, nomeadamente ao nível das urgências na área da Grande Lisboa. E o Sr. Ministro, na altura, recordo-me que tinha dito que achava e afirmava aqui que fazia sentido manter-se uma urgência polivalente na Península de Setúbal. Agora estamos confrontados com uma proposta que está em cima da mesa, creio que ainda uma proposta, mas que vai num sentido exatamente oposto, não é? Ou seja, no sentido de concentrar as urgências polivalentes na cidade de Lisboa, mantendo 2 hospitais, o Santa Maria e o São José, já altamente numa situação de ruptura e com grandes dificuldades, de facto, para dar a resposta à população que abrange. Não podemos esquecer que a classificação das urgências, quer do Garcia da Horta, quer do Francisco Xavier, vai ter consequências não só no tratamento dos utentes, mas que poderá levar também à redução de especialidades nestes mesmos hospitais e dizer que não há sobreposição e que não se justifica a manutenção destas urgências e de que não se justificam durante 24 horas, que funcionarão só durante um período. Sr. Ministro, isto não é justificação. A verdade é que há de conhecer, por exemplo, no Hospital Garcia da Horta, a afluência dos utentes às urgências é bastante elevada. As pessoas esperam normalmente 7, 8, 9, 10 e às vezes mais horas até serem atendidos. Não estou a ver qual é que é a sobreposição que aqui há, e ainda por cima, quando há aqui questões que têm a ver com as acessibilidades e com os grandes constrangimentos que há ao nível da Ponte 25 de Abril. Basta haver um acidente na Ponte 25 de Abril por uma ambulância não conseguir passar ou para uma pessoa numa viatura própria não conseguir passar para Lisboa. Por isso a questão que queria perguntar, Sr. Ministro, é: vai cumprir aquilo que afirmou aqui na última reunião da manutenção desta urgência, neste caso concreto, no Hospital Garcia da Horta? Quais é que são os estudos e os fundamentos que suportam esta proposta? E esta carta hospitalar, o Sr. Ministro pode referir e disse que o essencial vai ser mantido e que mantém a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Estamos bem a ver aqui com esta proposta concreta que a preocupação não é manter a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, nem é garantir o essencial. A grande preocupação que aqui está, como o Sr. Ministro bem disse, é cortar na despesa, porque há necessidade de responder ao Pacto de Agressão, há necessidade de cumprir o Pacto de Agressão. É essa a única e grande preocupação que este Governo tem, é restringir o acesso aos cuidados de saúde. Uma outra questão que queria colocar tem a ver com a restrição no acesso aos medicamentos. E o PCP já chamou aqui a atenção também várias vezes nas consequências da lei de compromissos no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no que tem a ver com os hospitais, que vai criar dificuldades essas e cumprimento da lei que o próprio Sr. Ministro também reconheceu aqui na Comissão de Saúde. E a verdade é que se começa já a sentir essas mesmas dificuldades. Encerram-se valências, há objetivos de concentração
serviços e também ao nível dos medicamentos não se dispensa os medicamentos, nem se garante a qualidade dos tratamentos que deveriam ser assegurados às populações. A questão que queria colocar tinha a ver com um conjunto de medidas que foram tomadas pelos hospitais do Norte. E queria aqui colocar uma questão para que fique bem claro. Para o PCP não está em causa que os estabelecimentos públicos e que o Serviço Nacional de Saúde tomem medidas no sentido naturalmente, de poder, nomeadamente, quer ao nível dos medicamentos, mas que possam reduzir essas despesas, mas desde que não coloquem em causa a qualidade dos tratamentos dos utentes. E aquilo que está colocado em cima da mesa, e coisa que é bem diferente que está em cima da mesa, é exatamente com este objetivo de cego, de reduzir despesas, então não se assegura os tratamentos nem os medicamentos mais adequados para determinadas patologias, como por exemplo na área oncológica, e vai-se para aqueles mais baratos, em que muitos especialistas já colocaram em causa exatamente estas mesmas medidas. Já tínhamos dado aqui o exemplo concreto ao nível da esclerose múltipla, é que só estava a ser administrado um só medicamento a estes doentes, e a verdade é que isto coloca em causa a qualidade. Quando o Sr. Ministro diz aqui que o essencial é mantido, não é mantido, Sr. Ministro, porque a verdade é que não está a ser garantido aos utentes a qualidade da prestação dos cuidados a que têm direito. E nunca nos esqueçamos que estamos a falar de um direito. Sobre os transportes doentes não urgentes, Sra. Presidente, só esta última questão. O Sr. Ministro veio aqui referir que está a ultimar o regulamento, que há também que cumprir aquilo que são as imposições da Troika, aliás, que impõe a redução de 1/3 neste transporte de doentes não urgentes, mas a questão que lhe queria colocar é: o Sr. Ministro vai manter ou não o critério da insuficiência económica? E se o Sr. Ministro vai ou não cobrar pelo transporte de doentes não urgentes? Veio a público um conjunto de notícias em que cobraria, por exemplo, 2,5 € até 50 km e depois mais um X por quilómetro acrescido. Mas, Sr. Ministro, isto além da taxa moderadora para a consulta, além da taxa moderadora para os exames, se for preciso. Se tivermos, por exemplo, um doente oncológico ou um doente que necessite, que é da Guarda e que precisa ir a Coimbra, que é mais cerca de 200 km e que precisa de ir uma vez por semana, por exemplo, e que não precisa estar na insuficiência económica, que tenha um rendimento de 500 ou 600 Senhora euros, Deputada, tem que isto terminar, já se faz favor. soma 200 ou 300 euros por mês. Insuportável para os utentes. Não é possível garantir com estas medidas. O que o Sr. Ministro, que eu queria aqui que confirmasse, é se efetivamente vai resolver o problema do transporte de doentes não urgentes e garantir que todos os utentes que dele necessitem para consultas e tratamentos tenham direito,